Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Aniversário de Rio Branco, Acre, 142 anos. Dia da Marinha Mercante. Dia do Salva-Vidas. Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 30 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 6,19. Valor do euro, em alta, R$ 6,45. Índice Bovespa, em baixa, 0,67%, 120.269 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,18%, valendo R$ 587.928,94. IPCA, em alta, 0,39%, novembro de 2024. Taxa Selic, em alta, 12,25%, 11 de dezembro de 2024. Valor do ouro, R$ 524,35. Notícias nacionais. Fundo de 6,5 bilhões de reais para recuperar infraestrutura do Rio Grande do Sul é oficializado. Recursos estão garantidos por medida provisória editada no início da semana. Governo adia prazo de fiscalização de CACS pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou nesta sexta-feira um decreto que prevê adiamento, até 1º de julho de 2025. Presidente do Conselho de Secretários de Segurança critica decreto de Lula sobre as polícias. Para Sandro Avelar, decreto vai na contramão do que se vê nas ruas. Câmara apresenta informações de emendas parlamentares e pede liberação dos 4,2 milhões de reais bloqueados. Casa argumenta que todas as atas das reuniões das comissões permanentes, onde os recursos foram aprovadas, estão devidamente publicadas em seu site, conforme exigido pelo ministro Flávio Dino. Defesa nega irregularidades e pede soltura de Daniel Silveira. Advogados refutam decisão de Moraes e violação de medidas cautelares. 123 Milhas apresenta plano de recuperação judicial de 2,4 bilhões de reais. Proposta abrange cerca de 800 mil credores e estabelece diferentes formas de pagamento para as diversas categorias, que são divididas em trabalhistas, quirografários e microempresas. Polícia Federal faz operação contra desvio de recursos da saúde pública no município de Paraty, no sul fluminense. Fraudes em licitações de contratos atingem valores de 40 milhões de reais. Forças Integradas de Segurança Pública de Mato Grosso e do Paraná prendem liderança de facção criminosa. Na ocasião, o indivíduo apresentou documento falso, sendo preso em flagrante delito e encaminhado para a Polícia Civil. Polícia Rodoviária Federal reforça fiscalização de alcoolemia no feriado de Ano Novo. Consumo de álcool pelos condutores foi a causa principal de 3.507 sinistros de trânsito de janeiro a novembro deste ano e provocou 178 mortes nas rodovias federais. Rodovias concedidas em São Paulo devem receber 3,8 milhões de veículos. Estradas que levam ao litoral já têm bloqueios e grande movimento. Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios aponta falta de vacina em 65,8% dos municípios. Governo nega. CNM relata ausência de imunizantes contra catapora e Covid-19. Robôs vão ajudar nas buscas após queda de ponte entre os municípios de Aguernópolis e Estreito. Equipamento da Petrobras é utilizado em inspeção de dutos submarinos. Dólar sobe para R$ 6,19 após divulgação de dados de inflação e emprego no Brasil. Aumento refletiu a cautela do mercado em relação à política fiscal do governo Lula e a divulgação de novos indicadores econômicos. Moeda americana teve valorização de 2% na semana. Prévia da inflação desacelera em dezembro, mas fecha o ano em 4,71%, acima do teto da meta. Se o IPCA de fato superar o limite máximo, o futuro presidente do Banco Central será obrigado a enviar uma carta explicativa. Alimentos continuam pressionando preços. Juros do cartão de crédito rotativo disparam para 445,8% ao ano em novembro. Elevação representa um aumento de 7,4 pontos percentuais em comparação ao mês anterior. Modalidade é uma alternativa para os consumidores que não conseguem quitar a fatura integral na data de vencimento. Bandeira tarifária de janeiro se mantém verde, sem cobrança extra, cheia dos reservatórios evitará acréscimos na conta de luz. Petrobras Sinfônica celebra 90 anos do maestro Isaac Karabchevsky. Concerto foi realizado na noite desta sexta-feira na Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ciência e tecnologia.
Desastres climáticos aumentaram 250% nos últimos 4 anos no Brasil, revela estudo lançado pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica. Estudo analisou a temperatura média do ar e da superfície oceânica. Nuvens da Terra estão encolhendo, o que aumenta o aquecimento global. Cientistas acreditam que essa é a peça que faltava na explicação do porquê mais energia solar tem entrado do que saído do planeta. Sonda espacial está segura após aproximação máxima do Sol, diz NASA. Nave não tripulada Parker executou uma missão histórica no dia 24 de dezembro. Esportes. Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo pela Globe Soccer Awards. Brasileiro é contemplado uma semana após receber prêmio FIFA The Best. Cruzeiro anuncia o atacante Bolasie, quarto reforço para a temporada. Jogador de 35 anos assina por uma temporada com o Cruzeiro. Raposa pode anunciar mais 3 nomes em breve. Atlético Paranaense anuncia a contratação do lateral direito colombiano Ain Palacios. Jogador de 25 anos estava no Fortaleza, da Colômbia, e assina contrato válido até o fim de 2026. Luka Doncic lesiona a panturrilha e fica fora pelo menos um mês da NBA. Astro do Dallas Mavericks se lesionou na rodada de Natal e teve gravidade confirmada após exames. Jogador dele ficar fora da disputa pelo MVP, o melhor jogador da temporada. Mulheres brilham em 2024, e Brasil tem ano marcado por protagonismo feminino. Com delegação 55% feminina, atletas foram responsáveis por 12 das 20 medalhas brasileiras conquistadas nas Olimpíadas de Paris. Notícias internacionais. Terremoto de magnitude 6,7 atinge Ilhas Kurilas, diz a agência dos Estados Unidos. Não há relatos de danos ou feridos até o momento. A área foi marcada por disputa territorial entre a Rússia e o Japão. OTAN aumentará a presença no Mar Báltico após danos em cabos de energia e internet. Na última quinta-feira, a Finlândia apreendeu um navio que transportava petróleo russo sob suspeita de que a embarcação havia causado uma interrupção no cabo de energia submarino String 2, que liga o país à Estônia e às linhas de fibra ótica. Irã prende jornalista da Itália e a manda para a temida prisão de Evin. O Ministério das Relações Exteriores da Itália anunciou nesta sexta-feira que a jornalista italiana Cecília Sala foi presa no último dia 19 em Teherã, capital do Irã, onde estava a trabalho. Avião caiu no Cazaquistão por interferência externa, indica resultado preliminar de companhia. Indícios sugerem que a aeronave foi abatida. Apuração continua. Rebeldes do grupo HTS realizam desfile militar em Damasco, capital da Síria. Organização liderou campanha que levou à queda de Bashar al-Assad. Estados Unidos observam atentamente a crise política na Coreia do Sul. O parlamento sul-coreano aprovou nesta sexta-feira o impeachment do presidente em exercício, Ahn Dak-soo, 2 semanas após impedir o então presidente, Yoon Suk-yeol, por causa da declaração de lei marcial, jogando o país ainda mais fundo no caos político. China aplica sanções contra mais 7 empresas dos Estados Unidos por venderem armas a Taiwan. Em comunicado, o regime chinês disse que as sanções entraram em vigor nesta sexta-feira e que as ações dos Estados Unidos constituem uma séria interferência nos assuntos internos da China e prejudicam seriamente a soberania e a integridade territorial do país. Fortes tempestades nos Estados Unidos ameaçam atrapalhar viagens de fim de ano. Especialistas esperam recorde de deslocamento, pode haver desde granizo até tornados. Imagens de satélite mostram fluxo da lava após erupção do vulcão Kilauea no Havaí. Serviço Geológico dos Estados Unidos comunicou que as erupções foram pausadas, mas que uma reincidência é possível. Incêndio atinge mercado de Natal em Nova York. Fogo tomou conta de 4 quiosques e foi extinto rapidamente. Ninguém ficou ferido. México lançará botão de alerta para que imigrantes avisem sobre deportações nos Estados Unidos. Um mecanismo, que deverá estar em vigor antes da posse de Trump em 20 de janeiro, faz parte das ações do governo mexicano diante das deportações em massa prometidas pelo presidente eleito. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 418, um conclave papal começa, resultando na eleição do Papa Bonifácio I. Em 1557, Mendes Sá, um nobre e administrador colonial português, chega a Salvador, Bahia. Em 1832, John C. Calhoun é o primeiro vice-presidente norte-americano a renunciar, alegando diferenças com o presidente Jackson. Em 1895, os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual. Wilhelm Röntgen, um físico e engenheiro mecânico alemão, publica um artigo detalhando sua descoberta de um novo tipo de radiação, que mais tarde será conhecido como raios-x. Em 1911, o médico Sun Yat-sen, fundador do Partido Nacionalista da China, o Kuomintang, torna-se o primeiro presidente do país. Em 1965, o presidente do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, rejeita negociações de paz oferecidas pelos Estados Unidos.
Em 1982, por exigência do Fundo Monetário Internacional, o Brasil corta subsídios ao petróleo e aumenta a gasolina e gás. Em 1993, o Vaticano reconhece oficialmente a existência do Estado de Israel. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.